Marcos capítulo 3. A cura da mão atrofiada. E outra vez entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a sua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. A multidão procura por Jesus. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre um barquinho junto dele por causa da multidão, para que não o oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não manifestassem. A escolha dos 12 apóstolos. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, a Tadeu, e a Simão o Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer o pão. Acusações contra Jesus. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: Tem espírito imundo. A mãe e os irmãos de Jesus. Chegaram então seus irmãos e a sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos?
E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe.